cavalo e o leão. Um leão viu um cavalo a pastar e, pensando numa maneira de o matar para o comer, chegou-se com palavras de amigo, dizendo que era médico e se queria que o curasse. O cavalo que o conheceu percebeu a sua intenção, disse com dissimulação: "Na verdade, amigo, vens em boa hora, que tenho nesta pata uma dor que muito me faz sofrer." O leão aproximou-se para lhe ver a pata, e o cavalo levantou e assentou-lhe um coice no queixo, que o deixou atordoado. Voltando a si, o leão viu que o cavalo já ia longe e disse: "Por certo que fez bem em me ferir e ir-se embora, pois eu queria comê-lo e não curá-lo." Moral da história: para tentar conseguir algo, não adianta tentar ser o que você não é. O cavalo e o burro. O cavalo e o burro seguiam juntos em uma longa viagem do campo para a cidade. O cavalo ia contente da vida, com uma carga bem pequena e leviana. O burro ia gemendo sobre o peso do dobro de sacos em suas costas. "Ai, não aguento mais", ele dizia, "estou perdendo as minhas forças." "Por favor, vamos dividir estes sacos para que cada um possa carregar exatamente uma quantidade igual", pedia ao cavalo. O cavalo saltitou uma relinchada e gargalhou. "O que você acha que sou tolo? Não quero carregar nada mais do que já estou levando. Você que se vire." O burro continuou a gemer e chamou o cavalo de egoísta. "Se eu morrer, você terá que levar a minha e a sua carga sozinho." O cavalo continuou a cavalgar. Fez que nem ouviu as queixas do pobre burro. Porém, mais tarde, o burro acabou se machucando e não pôde mais carregar nenhum peso. Chegou o fazendeiro e pôs todo o peso sobre as costas do cavalo, exatamente como havia dito o burro. "Bem feito", disse um papagaio que estava a observar. "Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreendê-lo? Agora você irá a gemer com todo o peso sobre as suas costas a viagem toda." Moral da história, galerinha: devemos sempre ajudar os outros e quando precisarmos de ajuda, seremos retribuídos. O burro e o leão. Um burro simplório cruzou-se com um leão no caminho e, ativo e presunçoso, atreveu-se a falar, dizendo: "Saia do meu caminho." Vendo esse desatino e ousadia, o leão deteve-se por um instante, mas prosseguiu logo seu caminho, dizendo: "Pouco me custaria matar e desfazer este burro agora mesmo, porém não quero sujar os meus dentes nem as fortes unhas em carne tão ordinária e fraca." E seguiu o caminho sem fazer caso dele. Moral da história, galerinha: não devemos jamais adotar uma postura arrogante e perigosa como a do burro, e sim agirmos de modo ponderado e maduro, como fez o leão. Apesar de se sentir desafiado, o rei da selva agiu de modo pensado e escolheu não fazer mal ao burro, que esnobe adotou uma postura desdenhosa e desafiadora. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha a outra. Pedro e o lobo.
Há muito, muito tempo havia um pequeno pastor que se chamava Pedro e que cuidava das suas ovelhas nos campos de pastos dos arredores da aldeia. Todas as manhãs, muito cedo, o pastor saía com o seu rebanho para o campo e ali passava horas e horas. Muitas vezes, enquanto via suas ovelhas a comer, Pedro ficava imaginando coisas e a pensar no que poderia fazer para se entreter e fazer as horas passarem mais depressa. Um belo dia, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas da aldeia. Aproximou-se do povoado e começou a gritar: "Socorro, socorro! O lobo está vindo!" Ao ouvir os pedidos de socorro do pastor, os habitantes da aldeia largaram tudo o que estavam a fazer e correram em auxílio do pequeno. No entanto, quando lá chegaram, deram conta de que se tratava de uma brincadeira de Pedro, que ria às gargalhadas. Os aldeões ficaram muito aborrecidos e decidiram voltar para suas casas. Assim que foram embora, Pedro decidiu gritar de novo: "Socorro, socorro, vem aí o lobo, socorro!" Desta vez as pessoas acreditaram que era verdade e que diante do lobo feroz o pobre Pedro ia precisar de ajuda. Mas ao chegar perto dele foram encontrá-lo novamente e rindo à beça. Desta vez os aldeões aborreceram-se ainda mais e foram embora zangados. Na manhã seguinte, Pedro levou novamente as suas ovelhas para o mesmo pasto. E ainda ria ao lembrar o que tinha acontecido no dia anterior. Mergulhado nos seus pensamentos, Pedro nem se deu conta de que um lobo se aproximava. Quando deu meia volta e deparou com ele, o medo invadiu seu corpo. Ao ver que o animal se aproximava mais e mais, começou a gritar desesperado: "Socorro, socorro, vem aí o lobo!" Mas desta vez os seus gritos foram em vão. Os camponeses não acreditaram em Pedro e não o foram ajudar. O infeliz pastorzinho ficou a ver como o lobo atacava suas ovelhas, enquanto continuava a pedir auxílio, gritando várias vezes: "Socorro, socorro, lobo!" Os aldeões continuaram a se fingir de surdos, enquanto o pastor viu o lobo a comer as ovelhas. Então Pedro se deu conta de que tinha sido muito injusto para com os habitantes da aldeia, e apesar de ser tarde demais, arrependeu-se profundamente e nunca mais voltou a mentir nem a tirar sarro dos outros. O burro e o tigre. O burro disse ao tigre: "A grama é azul." O tigre respondeu: "Não, a grama é verde." A discussão aqueceu e os dois decidiram submetê-lo a uma arbitragem. E para isso concorreram perante o leão, o rei da selva. "Sua Alteza, não é verdade que a grama é azul?" O leão respondeu: "Certo, a grama é azul." O burro se apressou e continuou: "O tigre discorda de mim e me contradiz e incomoda. Por favor, castigue-o." O rei então declarou: "O tigre será punido com 5 anos de silêncio." O burro pulou alegremente e seguiu seu caminho, contente e repetindo: "A grama é azul, ha 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 ha." O tigre aceitou sua punição, mas antes perguntou ao leão: "Vossa Majestade, por que me castigou? Afinal, a grama é realmente verde." O leão respondeu: "Na verdade, a grama é verde sim." O tigre perguntou: "Então, por que você me pune?" O leão respondeu: "Isso não tem nada a ver com a pergunta de se a grama é azul ou se ela é verde. O castigo acontece porque não é possível que uma criatura corajosa e inteligente como você perca tempo discutindo com um burro e ainda por cima venha me incomodar com essa pergunta."
Moral da história, galerinha: nunca perca tempo com discussões que não fazem sentido. Nunca debata ou argumente com burros. É melhor deixá-los em seu próprio mundo de fantasias. E aí, galerinha, gostaram da historinha? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal da Tia Janja.